O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para as margens do mar da Galileia, subiu a montanha e sentou-se. Numerosas multidões aproximaram-se dele, levando consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e muitos outros doentes. Então os colocaram aos pés de Jesus, e ele os curou. O povo ficou admirado quando viu os mudos falando, os aleijados sendo curados, os coxos andando e os cegos enxergando. E glorificaram o Deus de Israel. Jesus chamou seus discípulos e disse: Tenho compaixão da multidão, porque já faz 3 dias que está comigo e nada tem para comer. Não quero mandá-los embora com fome, para que não desmaiem pelo caminho. Os discípulos disseram: Onde vamos buscar neste deserto tantos pães para saciar tão grande multidão? Jesus perguntou: Quantos pães tendes? Eles responderam: 7, e alguns peixinhos. E Jesus mandou que a multidão se sentasse pelo chão. Depois pegou os 7 pães e os peixes, deu graças, partiu-os e os dava aos discípulos, e os discípulos às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e encheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, filhos e filhas do Pai das Misericórdias, iniciamos em toda a igreja o tempo litúrgico do Advento. É um tempo através do qual a Igreja Nossa Mãe nos motiva à preparação para celebrar o mistério do Natal do Salvador, porém sempre em alegre expectativa da parousia do Senhor. Celebrar o Natal do Senhor sempre em alegre expectativa da vinda gloriosa de Jesus. E, portanto, como preparar-se? Como estarmos preparados para a vinda do Senhor? São diversas as formas de nos prepararmos. Porém, eu vou colocar em destaque algumas formas de nos prepararmos, tendo em vista a liturgia da palavra desta quarta-feira da primeira semana do Advento. O profeta Isaías, na primeira leitura, nos fala do monte onde Deus há de servir o seu povo com um banquete rico de iguarias. Esse banquete é sinal da salvação oferecida por Deus ao seu povo. Sinal da comunhão de amor e fé com o próprio Deus. O banquete é um sinal. E por isso devemos nos preparar para a vinda do Senhor, cultivando dia após dia esta comunhão de fé e amor com o próprio Deus, subindo o monte da graça, subindo o monte do Senhor que é Cristo, subida de ascese, subida de coragem no testemunho da fé, subida de prática das virtudes do nosso chamado à santidade. É dessa forma
que nós nos preparamos para a vinda do Senhor. Cultivar a comunhão de fé e amor com Deus, através da oração, sem dúvida alguma. Orar significa banquetear-se de Deus. Orar significa banquetear-se da salvação de Deus. Mas também nos preparamos participando ativamente da vida da igreja, participando ativamente da missão da igreja, participando dos sacramentos da igreja. E nesse tempo do Advento, colocamos em destaque o sacramento da penitência, a confissão sacramental e, obviamente, o sacramento da Eucaristia, o banquete da salvação de Deus, que nos é oferecido por Jesus. Como nós ouvimos no Evangelho há pouco proclamado, nesse trecho do Evangelho de São Mateus, em que o evangelista narra a multiplicação dos pães, sinal do banquete da salvação. Essa multiplicação que também, segundo o evangelista Mateus, aconteceu no monte, onde Jesus sentou-se, realizando a profecia de Isaías. No monte, Deus há de servir ao seu povo o banquete da salvação. Assim o fez Jesus, multiplicando os pães, sinalizando o pão da salvação, que é Ele mesmo, Ele que se dá a nós no sacramento da Eucaristia. Como preparar-se para a vinda do Senhor? Como cultivar a comunhão de fé e amor com Deus no banquete da salvação? Nós também destacamos o testemunho de Jesus, que São Mateus nos narra no Evangelho, o testemunho de compaixão em relação aos mais frágeis, aos enfermos, aos mais necessitados. Ele teve compaixão dessa gente e, portanto, com o seu coração rico de misericórdia, Jesus dá a esse povo o acesso ao banquete da salvação, curando os coxos, os enfermos, assistindo as pessoas mais frágeis, mais necessitadas. Jesus manifesta a salvação de Deus na vida dessas pessoas. Preparamo-nos, portanto, para a vinda gloriosa do Senhor. Preparamo-nos, portanto, para celebrar o mistério do nascimento do Salvador através do amor aos mais frágeis, da assistência concreta àqueles que passam necessidade, como Jesus nos testemunha no Evangelho. Uma vez que o banquete da salvação nos motiva, uma vez que a Eucaristia nos impulsiona a cultivar essa comunhão de fé e amor com Deus, que também nós, pela Eucaristia, cultivemos essa comunhão de fé e amor a Deus através do amor aos mais necessitados. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.